Olá a todos, todas e todes. Estamos aqui para mais uma atividade da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, um bate-papo com os editores da nossa revista da Sobama, é a nossa revista científica. Gostaria de lembrar que uma das missões da Sobama é a divulgação do conhecimento científico produzido na área, e a revista é o nosso canal, então ela faz parte da estrutura da associação, e temos o prazer de ter nossos editores, né? O professor Eduardo Manzini e a professora Maria Luísa Fiorini. Nesse bate-papo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura da Sobama, alguns dados de publicações da revista e algumas perspectivas para 2022 em relação às novas publicações, as normas e assim por diante. Então, eu já passo a palavra para a Malu e para o Eduardo, para que eles possam nos apresentar um pouquinho a revista da Sobama. Para quem não conhece, a gente disponibilizará os links de acesso da revista, e lá estão os nossos artigos e os números que foram publicados em 2021 e nas edições anteriores. Então, professor Eduardo, Malu, estejam à vontade. Obrigada, Aneísa. Então, quero desejar boa tarde a todos que estão acompanhando ou que irão acompanhar, né, a nossa atividade de hoje pela Sobama, e dizer que é muito bacana, né, para nós poder compartilhar um pouco com vocês sobre a revista. A revista, ela é, entre aspas, um patrimônio da Sobama, que há muitos anos, né, a gente vem construindo, diversas equipes já passaram. Então, eu acho que é bacana contar para a comunidade acadêmica e científica o que tem sido feito na revista, quais são as perspectivas. Nós tivemos aí, como eu vou contar daqui a pouquinho, uma guinada, né, muito interessante na revista, com a mudança na quantidade de artigos publicados, e isso tem relação muito com o quanto a Sobama está sendo divulgada nas mídias, as ações da associação como um todo. Então, eu estou na revista, né, como co-editor desde 2015, quando o professor Eduardo assumiu também, uns anos antes, a gestão da revista, né, então, ele, com muita experiência que trouxe da Revista Brasileira de Educação Especial, foi convidado para que pudesse realmente auxiliar a revista. A gente passou por um período, uma lacuna, de alguns anos que a revista ficou sem publicação, e eu acho que isso é muito legal ser contado. A revista, ela teve um histórico aí de um período que não se publicou. E quando o professor Eduardo ele foi chamado, na verdade, foi uma salvaguarda, né? Foi um pedido mesmo de ajuda pela experiência que ele tem e que acumulou em editoração, para que a revista não se perdesse. Então, eu acompanhei todo esse processo, né, de conseguir manter a revista. Então, a gente foi passando por um período para que hoje a gente possa dar essa novidade para vocês de que a gente tem melhorado muito. Então, as publicações, se a gente for pensar nos últimos 5 anos, elas foram aumentando, só que a gente sempre precisava muito de convites. Eu acho que era mais ou menos assim. Esse período que o professor assumiu e que eu acabei acompanhando, nós fazíamos convites pontuais para pessoas referências na área, para pessoas que estavam recém-formando, que nós sabíamos que estavam com bancas, né, defendendo. Nós fomos fazendo desse jeito mais caseiro, para que nós conseguíssemos cobrir aquele intervalo que ficou sem publicação e manter a revista ativa. E o que aconteceu? A revista ela foi ficando ativa, e as pessoas começaram a perceber nas buscas, né, quando faz, por exemplo, a busca na base do periódico CAPES, localiza a revista da Sobama. E aí a revista ela começou a aparecer de novo com atualizações. Então, isso que foi que auxiliou. De modo bastante breve, se a gente for analisar os dados, por exemplo, de 2017, 2018 e 2019, a revista ela publica 2 números por ano. A gente tinha, em média, 8 artigos. Então, 2017, 1 e 2, nós tivemos 8 em cada número,
Em 2018, 8 em cada número. 2019, também 7 ou 8 em cada número. Só que daí o que aconteceu? Com todo esse auxílio das publicações, de chamadas, e com o que o professor Eduardo vai explicar, que é a busca da indexação, ou seja, que a revista estivesse em mais pontos, né, em mais bases que as pessoas localizassem, a gente conseguiu ver bons frutos. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020, nós publicamos em um número 10 e no outro 15. Então, praticamente dobrou. E para esse ano de 2021, nós também já temos um número com 15 e um outro número com 10. Então, a gente tem dados aí, que estão todos no nosso site, né, de que a publicação, ela dobrou. Então, são essas iniciativas que eu estou contando, né, de buscar manter a revista ativa, e também o que o professor Eduardo vai detalhar, que é da indexação. É meio que natural, é meio que um fluxo, né? Quanto mais a revista ela aparece nas buscas, mais as pessoas da área acabam se interessando, né? Então, uma retroalimentação. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês. Nos dois últimos anos, a revista teve um crescimento no número de publicações, e que a gente pode dizer que dobrou. Uma outra questão importante, e como consequência disso, é que o vínculo institucional dos autores que estão publicando, ele também é muito interessante. Nós tivemos, nos anos de 2020 e 2021, 51 diferentes instituições dos quais os autores estão vinculados. Então, sem repetir, em nenhum dos artigos, ao longo desses dois últimos anos, foram 51 diferentes instituições em que esses autores estão vinculados. Isso é muito bacana, né? Porque se esses autores publicam nas suas redes, publicam nas suas instituições, a Sobama também vai disseminando o seu conhecimento. E uma outra consequência disso é a gente pensar nos estados. A gente teve, durante um bom período, uma concentração das publicações no Sul e no Sudeste, como uma consequência das ações que nós fizemos para cobrir aquele período que a revista ficou sem a publicação, né? Então, a gente acabava nas nossas redes de apoio. E quando a revista ela começou a ficar ativa e com mais publicações, diferentes pessoas de diferentes regiões também se identificaram. Nesses 2 últimos anos, nós tivemos a representatividade de 14 diferentes estados. Então, em 2020 e 2021, os artigos publicados, eles estão vinculados a 51 diferentes instituições e a 14 diferentes estados. E tivemos um artigo publicado da Universidade de Roma. O professor Eduardo também vai contar nessa questão das perspectivas, né, que além da indexação em diferentes bases, é a internacionalização da revista. Nós também fizemos ações de montar um corpo editorial ou de pareceristas ad hoc internacionais, que são pessoas referências na área, também para fortalecer a revista nesse sentido. Então, em síntese, o que eu gostaria de dizer é o crescimento no número de publicações, né, a representatividade de diferentes estados publicando e, consequentemente, de diferentes universidades, centros universitários e faculdades. Malu, tenho certeza que você ia trazer todo esse detalhamento para nós de como tem sido essa constituição da Sobama, né, da revista da Sobama, né, que é a nossa revista científica. Eu esqueci na minha introdução de dizer que a Sobama tem 2 revistas. A revista da Sobama, que é a nossa revista científica, que o Eduardo e a Malu são os editores, e a revista Adapta, né, que tem o professor Seabra e como coeditores o professor Adilson e a professora Gisele. Então, nesse momento, nós estamos falando sobre esses avanços que a revista da Sobama, nossa revista científica, teve. Então, esses resultados são muito importantes, né, e nos mostram que a gente tem conseguido colocar em movimento o conhecimento produzido na área da adaptada no Brasil e já com algumas interlocuções com outros países, né? E isso é muito importante. Então, professor Eduardo, fale um pouquinho mais sobre esse processo de indexação e as perspectivas para 2022. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem for assistir.
Eu vou me fazer a minha audiodescrição, porque eu não sei se no futuro que alguma pessoa cega vai assistir. Eu tenho pele clara, cabelos brancos, sobrancelhas pretas, estou aqui na minha casa, no fundo uma porta, um chaveiro, um desenho de uma casinha e 2 quadros no fundo. Eu vou falar um pouquinho, né? Acho que eu vou terminar falando das perspectivas, mas antes eu gostaria muito de começar agradecendo. Eu acho que essa diretoria atual, ela deu uma força muito grande para a revista, né? A Malu já falou um pouquinho da questões dos detalhes, mas eu acho que a atual diretoria e a anterior, que é a mesma, né? Essas 2 últimas gestões, elas fizeram um improvement, um aumento muito grande, né, na visibilidade da revista. Agradeço muito, né, as pessoas que têm colaborado com a gente. Agradeço muito a Adilson, que deu dicas assim fantásticas para a gente para a indexação da revista. A gente conversou bastante sobre como mudar um pouco o rosto, né, a face da revista, sobre como dar visibilidade. Então, esse grupo todo, a gente se reuniu, né, durante esses 2 últimos anos, né, fizemos um grupo do WhatsApp só sobre as revistas. Então, atrás de tudo isso que aconteceu, como a Malu falou, né, existiu todo um trabalho de reuniões, às vezes uma vez por mês, às vezes de 2 em 2 meses, mas para discutir, para não deixar assim a bola cair, né, do que fazer, do que melhorar para a revista. Então, esse resultado de conversas, eu falo que é sempre na interação com as pessoas, né, que a gente consegue aprender e que a gente consegue visualizar algo diferente do que a gente visualiza. Então, apesar de eu ter muita experiência, como a Malu disse, eu ainda tenho muito a aprender e também muitas coisas vão mudando ao longo dos anos, né? E esse ano aconteceu algo fantástico para nós, que foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras exigir mais das revistas, né? Pegar no pé da gente, né? Uma das questões para se manter como periódico dentro do site da FFC exigiu um maior número de indexações, que fez com que a gente se mexesse um pouco também, o que foi muito bom, né? Eu vou falar um pouco das indexações, e também algumas políticas que particularmente eu não concordo, e até que eu fui assim, me escutaram, né, nas minhas colocações, porque uma das questões que foi colocada é que para a revista permanecer na plataforma da Unesp, ela deveria ter pelo menos 3 artigos internacionais por ano. E eu fui extremamente contra, pensando todos nos processos de inclusão e exclusão, nós discutimos isso um pouco, discuti isso lá na comissão, né, que eu achava que isso devia ser uma indicação para as revistas melhorarem, né, e que a gente não podia criar critérios para excluir revistas boas. Por exemplo, né, nós temos a revista internacional da Associação Internacional de Atividade Motora Adaptada. As pessoas vão escrever em inglês e vão publicar em inglês naquela revista, né? E a nossa associação é uma associação brasileira. E aqui a gente quer que quanto mais sócios de vários estados publiquem, para nós isso que seria o fantástico, né? Então a comissão entendeu e colocou não como regra, mas como uma recomendação. Então acho bastante interessante que a gente também foi ouvido nessa discussão toda. Eu queria falar assim que a gente conseguiu recuperar os números anteriores da revista, como a Molo falou, e a gente contou com vários colegas na gestão ainda da Marli, que mandaram artigos para nós para publicar os números atrasados, mesmo sabendo que a revista ia sair com 2 anos, o artigo ia sair com 2 anos de atraso, né, ou com 1 ano de atraso. Então a gente conseguiu fazer isso e conseguiu fazer a publicação. Então, apesar de eu estar há 8 anos, vou fazer 8 anos agora, o mês que vem, na revista, na realidade eu estou há 10, né? Porque eu conseguia publicar junto com a Marli, a diretoria que a Marli era presidente, e os 2 primeiros números. Então, para falar um pouquinho da revista, eu queria compartilhar com vocês a própria homepage da revista, porque ela fala por ela, e aí tem algumas coisas interessantes que eu queria chamar a atenção. Eu vou compartilhar a minha tela inteira, e vou ficar então lá no site, depois eu volto para cá, tá? Eu vou perguntar para vocês aí que estão ouvindo se a tela está compartilhada. Já chegou o compartilhamento? Sim, Já sim. Eduardo. Bom, então tá bom. Então nós temos aqui
A gente fechou já a edição do número 22 de 2021, né, com 25 artigos. E também, então, temos o número 1 e o número 2, e nós também, ou seja, agora nós vamos começar a trabalhar no número de 2022, então 2021 está fechado. Eu vou abaixar aqui a homepage e mostrar para vocês, né, quando a gente começou em 2012, por isso que eu estou brincando com vocês, eu vou fazer 10 anos como editor, porque eu comecei aqui a trabalhar no número 13, né, número 1 de 2012, e aí a gente tinha uma certa carinha a revista, uma certa face, olha. Então, 2012, 2013, e essa face ela começa a mudar. Em 2015, a Malu chega em 2015, e ela começa a mudar um pouco, e ela muda de vez agora nos últimos números, com, inclusive, o novo logo, né, que foi colocado em 2020. Então, a gente tinha esse logo, e agora a gente tem um logo um pouco mais interativo. Nós tivemos um problema muito sério com a questão do ISBN da revista, porque houve uma falha nacional e o nosso ISBN da revista não foi cadastrado no ISBN internacional. Então, nós temos aqui do lado, né, o antigo ISBN, né, e o ISBN novo, 267480, esse daqui, 26748681. Então, muito importante que quando a gente for cadastrar um artigo que a gente é autor, colocar esse ISBN novo, porque é exatamente esse ISBN que vai mostrar para nós um pouco dessa questão de visibilidade. Uma coisa nova que entrou foram os indexadores, que eu vou falar daqui a pouco, mas o que nós fizemos também nesses 2 últimos anos foi trabalhar com a questão da equipe editorial e o conselho editorial, que a gente não tinha um conselho editorial nacional e internacional. Então, nós convidamos várias pessoas de várias regiões do país, né? Então, nós temos o pessoal do Paraná, né? Nós temos o pessoal de São Paulo, temos o pessoal da Bahia, então nós temos o pessoal de São Carlos, Alagoas, né? Então a gente tem algumas universidades e conselho editorial nacional, e também o conselho editorial internacional, né, que eu agradeço muito, né, as indicações da Malu, da Neísa, e algumas pessoas que aceitaram trabalhar, né? Então a gente tem na Universidade de Virgínia, nós temos Blackport, Maryland, então nós temos vários, Califórnia, nós temos a Universidade do Texas, University of North of Texas, então nós temos várias outras conselhos editoriais internacionais e nós não tínhamos. Por que eu estou falando isso, né? Porque, na realidade, se a gente for olhar no nosso Qualis, o nosso Qualis de 2019, o Qualis paralelo, que eles chamam isso, né? Transitório, a nossa revista ela não entra no Qualis, porque ele foi feito em 2019. E como a Malu falou, o boom que aconteceu foi em 2020 e 2021. Então, eu tenho certeza que na próxima avaliação, com esse conselho, com esse número de artigos, a gente vai conseguir ter uma qualificação diferenciada. Apesar que nós estamos lá no Qualis 2016, nós aparecemos no Qualis 2016. Então, a gente conseguiu, nesse último ano, fazer indexações em 2 bases de dados internacionais, a Ibero-Americana e a Latin Rev, que ela é argentina. Nós trabalhamos no Google, sumários de revistas brasileiras e no periódico da CAPES. A gente ainda tem outros periódicos que a gente vai indexar provavelmente o ano que vem, e vamos continuar esse processo de indexação. Na realidade, pediram para a gente indexar em 3 lugares e a gente conseguiu indexar em 5, então isso é muito bom para a gente, né? E nos dá visibilidade. Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou voltar aqui para a tela, então falar assim o quanto foi importante, né, a gente expandir nesses 2 últimos anos a visibilidade e a abrangência nacional e internacional da revista. Eu tenho certeza, né, que aliás, foi uma pena, porque se a gente tivesse
conseguido fazer essa formatação 2 meses antes, a gente teria entrado para o Qualis, né? Isso, com toda certeza, 2 meses antes a gente já estaria nesse Qualis transitório de 2019, que a gente nem sabe o que vai acontecer com ele na realidade, né? Mas o que é importante? A gente tem quando a gente entra no indexador do Google, né, a gente tem um indexador, a gente tem o nosso índice H. E esse índice H, ele é um índice bastante interessante para nós, né? E hoje nós estamos com um índice H de 9. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, o CNPq colocou que para a gente avaliar uma revista, o índice H dela tem que ser 5. E nós estamos quase que com o dobro disso, nós estamos com 9. Então, isso para nós é bastante interessante, que apesar da gente não aparecer no Qualis, o índice H ele dá uma grande visibilidade para a gente, tá? Então, essas são as questões que a gente tinha que falar. Bom, quais as perspectivas, né? Eu acho que os avanços que a gente tem que ter. Eu vou dizer assim, que está muito claro que a gente tem que ter artigos internacionais, né? Já conversamos, né, Neisa, a Dilson, né, o Seabra, a Malu, o Flávio, já temos conversado sobre isso, e a gente vai fazer convites, temos que fazer convites para os nossos amigos, né, e vocês também, se vocês tiverem amigos fora do Brasil e quiserem fazer artigos de conjunto, né, seria interessantíssimo. E a gente pode publicar em inglês, né, não tem problema nenhum. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que pensar para o ano que vem, né, algumas indexações a mais, talvez não muitas, porque a gente está num nível já bom, mas ter artigos internacionais, quer seja traduzido, quer seja na língua em inglês ou em espanhol, não tem problema nenhum, né, se for inglês ou espanhol. Então, a gente ter esses artigos seria muito bom e a gente tem que fazer convites. Ou fazer em formas editais. Então, eu acho que agora, Neisa, Adilson, Flávio, Malu, eu acho que a gente já pode pensar em fazer um edital agora em dezembro, pedindo artigo para o ano que vem, como a gente fez no ano passado. Né? Então, eu acho que a gente pode dar esse passo, né, a curto prazo, e fazer esse convite que nós daremos prioridade a artigos internacionais frisar isso, né, internacionais com parceria com pessoas fora do Brasil, que seria muito bom para nós, né, e fazer essa abertura, né, também para os autores nacionais. E aí que eu penso, eu não conversei com a equipe, eu acho que, mas eu conversei quando eu era editor na Revista Brasileira de Educação Especial, eu acho que para a gente ter grande visibilidade, a gente precisaria ter uma parte desses artigos nossos traduzidos para o inglês. Então, eu diria assim, que se a gente tiver 40% dos artigos traduzidos para o inglês, a visibilidade seria muito grande. Eu tentamos, né, Malu, alguns anos atrás, há 2 anos atrás, de pedir para os autores fazerem a tradução, e a gente tinha gente que fazia a tradução e pedia para as pessoas pagarem essa tradução, porque a Sobama não tinha condições de fazer esse financiamento, né? E, infelizmente... Continua não tendo. Continua não tendo, né? Então, infelizmente, a gente só conseguiu alguns poucos artigos, né? Então, eu, por exemplo, publiquei e eu pedi para traduzir o artigo que eu publiquei, porque isso dá visibilidade na condição de autor. E também nós tivemos mais um artigo traduzido, mais 2 artigos traduzidos para o inglês, 2 na área de comunicação alternativa. Eu acho que, se não me engano, foi em 2019, não tenho bem certeza agora. Mas talvez a gente pudesse fazer isso de uma forma talvez mais insistente com os autores, né? Vender um pouco essa questão da visibilidade para os autores, principalmente as pessoas que estão em faculdade, que podem ter talvez algum recurso para fazer essa tradução, né? Isso daria uma grande visibilidade para a revista. Então, eu apontaria essas 3 questões, né? Em primeiro momento, né? Primeiro, em prioridade, artigos internacionais, em segunda prioridade, outras indexações, e em terceiro lugar, a gente tentar traduzir artigos que publicaríamos a partir do ano que vem. Acho que isso daria uma grande visibilidade, uma grande qualificação para a revista. Acho que são essas questões que eu gostaria de pontuar e frisar. O passe vai para você, Neisa.
Obrigada, Eduardo. Eu acho que a tua fala nos mostra, né, um pouco dos caminhos já trilhados e, ao mesmo tempo, os desafios, né? Porque estamos num momento bastante crítico da ciência brasileira, que é a falta de financiamento, né? Então, a manutenção de uma revista implica em recursos financeiros e, infelizmente, o financiamento de revistas tem diminuído e a gente corre também, tem o problema de não ser uma revista indexada, né? Por outro lado, a Sobama não é uma associação rica, né? Então não tem esse recurso suficiente para bancar as traduções. No entanto, a gente precisa caminhar, né? Então, acho que você traz esse apelo mesmo, né, de que a comunidade da atividade física adaptada acolha essa revista como um meio de divulgação de suas pesquisas também, né, como a gente tem conseguido fazer de diferentes formas, porque se não fosse esse acolhimento, provavelmente nós não teríamos esses 25 artigos nesse ano, né, que foi um ano de difícil para nós que trabalhamos com pesquisa de campo, que precisamos reinventar nossa forma de fazer pesquisa, né? Então, eu acho que são ponderações bem importantes de serem feitas. E eu, assim, para quem está assistindo, né, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo de submissão, de análise dos artigos, como que é feito esse processo de análise e aprovação dos artigos que são submetidos à revista. Perfeito, isso é interessante também, né? Bom, a gente tem como critério, o primeiro critério é verificar se os artigos estão dentro das normas da revista, né? Então, a gente tem um certo número de páginas, a gente não tem dado muito mais, eu diria, importância muito a isso, porque hoje a gente está com uma publicação online, não é mais impressa, né? E não demanda tanto custo. Então, é uma regra que a gente tem aceitado até artigos mais volumosos, né? Agora, o problema é que às vezes a gente recebe o TCC de uma pessoa, o trabalho de conclusão de curso de uma pessoa, no formato de conclusão de curso. Então, a primeira triagem é se está dentro das normas. Pois, estando dentro das normas, tendo o resumo em inglês, né, o resumo em português e ter o artigo dentro das normas, a gente procede à análise. Às vezes, mesmo algumas pessoas mandam fora das normas das referências, mandam nas normas da APA, que eu acho que elas são mais difíceis do que a própria ABNT. Mas a gente aceita o artigo assim mesmo, né, faz uma avaliação. Esse artigo ele passa por mim e pela Malu no primeiro momento, depois ele vai para a avaliação de 2 autores. Uma coisa importante também, e que foi importante para a indexação, a gente teve que colocar a questão do plágio e antiplágio, né? Autoplágio. Então, esses artigos, a gente vai começar a partir desse ano, para mandar um retorno para os autores, o que você tem que mudar. Então, a gente vai passar pelo Turn Team, e se tiver alguma coisa muito estranha, né, de referência sem aspas, né, sem citação direta, a gente vai dar muito mais atenção a isso. A gente tem aceitado as dissertações e teses, trabalhos que estão na homepage, nos repositórios das próprias universidades, né? A gente entende que é um outro texto, né, que é um texto, na maioria das vezes, menor, em outro formato, então a gente entende que isso não seria um plágio, né? Mas se tiver num trabalho de congresso, com as mesmas palavras, às vezes você tem 2, 3 páginas iguais, aí já fica complicado. Então, hoje, os indexadores, eles já colocam para nós a necessidade, se tiverem a necessidade de verificar a questão de plágio ou do plágio antes de ir para a avaliação dos pares. E aí ele vai para a avaliação dos pares. Em alguns momentos, a gente, às vezes, nós temos aqui na diretoria pessoas capacitadas para fazer análise, às vezes, rápida. E aí a gente manda para a diretoria também. Mas a gente tem uma lista de pareceristas que tem trabalhado muito bom, num prazo muito bom até, né? Então, essa chegada da revista até os pareceristas, ela tem sido muito rápida. E a gente não tem deixado muito parado o artigo lá, né? Questão de uma semana,
a gente já faz essa análise e já está mandando para os pareceristas. Para vocês terem uma ideia, hoje, dia 1º de dezembro, nós não temos nenhum artigo para publicar e nenhum artigo para avaliar, porque todos já foram avaliados. Então, nós estamos assim, entrando no Natal, eu e a Malu, 1º de ano, sem trabalho nenhum da revista, porque a gente adotou isso como medida, né, Malu? A gente adiantou tudo que a gente podia adiantar esse ano, e o ano passado já não foi assim. O ano passado a gente já tinha uma sobrecarga de trabalho grande no final do ano, né? E isso é interessante porque também sobrecarrega os pareceristas. Então, conforme chega o material, a gente já encaminha. Então, quando a gente recebeu o edital o ano passado, a gente fez o edital, chegou um monte de artigo junto, né? E depois de edital, uns 5, 6 dias, uns 10 dias depois do edital, também chegou mais um bolo de artigos. Então, nós demos prioridade para aqueles artigos que chegaram no edital, avaliar aqueles primeiros que não atenderam o edital, ficou na fila de espera, né? Então, mas hoje não, hoje está sendo muito rápido, né? Chegou o artigo, a gente já consegue avaliar. Essa semana passada mesmo, eu recebi um artigo, 3 dias depois eu já estava dando um retorno para a pessoa, ó, você coloca nas normas, que está fora das normas, né, o seu artigo, ele está num formato de trabalho de conclusão de curso, com capa, e não é assim, e a pessoa já respondeu, no mesmo dia falou que ia colocar, mas já faz 10 dias ele não retornou ainda. Então, às vezes, a demora, né, não está sendo nossa, não é problema nosso, do autor, né? Então, esse é o processo que a gente tem feito, tentando não deixar nada na fila. Uma coisa boa também é porque a gente não coloca o ISBN do artigo, né? Desculpe-me, o DOI do artigo. Isso é uma coisa que a gente não falou, mas a Faculdade de Filosofia e Ciências, ela compra o DOI para as revistas que estão lá e elas colocam o DOI, o que é o identificador do artigo, né? E aí, quanto mais rápido a gente coloca e publica, mais rápido eles conseguem colocar o DOI. Então, a gente já pede durante o ano, por exemplo, vamos publicar 25 artigos, previsão de 25, compra de 25 identificadores. E aí já está pronto os 25 identificadores para o ano. Então, está lá esperando a gente publicar, né? Então, isso é uma coisa que a gente já discutiu e agora está sendo mais rápido. Eu publico o artigo, na semana seguinte, o DOI do artigo já está lá na homepage, o que é muito bom, né? Isso também é uma mais-valia, né, Eduardo? Porque Exato. o artigo ter um DOI é algo que facilita o acesso internacionalmente, né? E que foi algo que se fez recentemente na revista, né? Então... Exatamente. E a questão do ORCID também, né? Ou, como a gente fala aqui no Brasil, ORCID, né? Então, que é o identificador do próprio pesquisador, né? Isso é uma questão obrigatória na revista. Às vezes as pessoas mandam sem esse identificador, na hora que a gente avalia, a gente já pede para a pessoa colocar esse identificador, às vezes ela não tem, a gente ensina pedagogicamente, né? Ela entrar lá na página, que é muito fácil de fazer, e ele faz o identificador dele enquanto pesquisador. Então, isso também dá credibilidade de que aquele artigo é daquele pesquisador, né? Isso é muito bom para nós também. Isso, uma coisa interessante é falar sobre submissão, também precisa falar sobre avaliação. E uma iniciativa que nós tivemos foi a seguinte: a gente tem um banco de autores relativamente grande, né, que vão submetendo. E na medida que o fluxo de artigos que chegavam foi aumentando, a gente precisava de mais avaliadores. Então, os autores que já publicaram e que têm seus doutorados concluídos, eles também foram, dependendo das temáticas, convidados para serem pareceristas ou já futuros pareceristas numa próxima oportunidade. Então, isso é bacana para o jovem pesquisador, né? Porque ele submete, ele tem sua publicação e, de repente, surge um convite para que ele também possa ser parecerista de uma revista que está em plena ascensão e que é da área dele. E ele recebe o certificado de que ele foi parecerista da revista. E depois ele lança no currículo Lattes. Exato. Isso dá mais Com isso, visibilidade. vamos também formando novas gerações de avaliadores, né? Porque esse é um trabalho que não é remunerado e que é essencial de ser feito, né? Nas revistas. Nessa nossa jornada, tanto a gente agradece, né, aos que submeteram, mas também aos que avaliaram, né, professor? Porque se a gente teve todo esse aumento de trabalhos publicados, é porque as pessoas atenderam aos nossos pedidos, ouviram as chamadas, mas também todos aqueles que puderam aí dispensar o seu tempo e se dedicar, né, a fazer uma avaliação
para a revista. O Adilson quer fazer uma pergunta, que o Adilson que está lá na Adapta também, né, e tem uma experiência específica dos artigos dentro dessa perspectiva mais prática e profissional da área, né, e também na nossa revista Debates em Educação, aqui da Universidade Federal de Alagoas. Vai lá, Adilson. Olá, pessoal, boa tarde. Professor Eduardo, professora Maria Luísa. Antes de tudo, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, excelente trabalho que vocês vêm fazendo à frente da revista, que, sem dúvida alguma, está contribuindo muito, não só para as ações da SOBAMA, mas para a área da atividade motora adaptada como um todo. Foi comentado anteriormente sobre a questão de submissão e um pouco do processo editorial. E eu gostaria de pedir para que vocês falassem um pouco sobre a tão esperada publicação, né? Então, falar um pouco sobre na periodicidade em que a revista hoje atua e de que forma os artigos são publicados, se eles são publicados em blocos ou se eles têm a publicação que hoje é preconizada como uma publicação contínua. Eu já agradeço. Perfeito. Obrigado. Nossa, Adilson, bem lembrado. Essa pergunta é pertinente, né? Nós discutimos no grupo e a gente tinha na revista algumas sessões, né? Então, nós tínhamos a revista, a seção Relatos de Pesquisa, Relatos de Experiência, nós tínhamos a seção Revisão da Literatura, e esse ano, né, nós tivemos uma discussão, e eu pedi para as pessoas, né, do grupo nosso aqui, Adilson, né, no grupo que discute a revista, para a gente mudar isso, né, para que a gente pudesse ser mais ágil, né. Então, o que a gente fez? A gente tirou essas sessões e colocou o artigo original, porque a gente está recebendo artigos que são originais. E hoje tem aquela história que 70% dos artigos têm que ser originais para eles serem para a revista ser indexada ou para ser qualificada. Na realidade, os nossos artigos são 100% originais, né? Porque eles não estão publicados em outros lugares. A revista só aceita o artigo original. Então, a gente tirou essas sessões e colocou a seção artigo original para resolver essa questão. Então, se você manda um artigo hoje, a gente demora um mês para avaliar e o autor demora mais um mês para enviar. Quando ele enviar daqui 2 meses, daqui 2 meses e meio esse artigo já vai ser publicado. Então, agora nosso fluxo de recebimento e de publicação, ele é contínuo. Então, isso fez com que o tempo de recebimento, de avaliação e de publicação, ele ficou diminuindo em quase 6 meses. Então, nós diminuímos muito o custo. Então, ele é publicação contínua agora. Acho que isso é uma grande vantagem da revista. Né? Você recebe, você avalia e ele é publicado. E aí é algo bastante interessante, né? Porque a gente começa a publicar e quando a gente chegou agora no mês passado, em outubro, né? A gente já fechou o número de 2021. A gente esgotou os 25 artigos, 25 DOI, né? E, de certa forma, agora a gente começa a trabalhar em 2022, o que é muito bom, né? Então, isso que o Adilson pergunta e coloca é algo que a gente resolveu com o grupo e que deu muito certo, né? É bom para a revista, é bom para o autor, né? E não é pré-print mais, porque o pré-print significa que o artigo chegou para avaliação, ele está lá publicado, mas ele está sendo avaliado. No nosso caso, não, ele chegou, ele foi avaliado e foi aprovado. Então, ele é mais do que um pré-print, ele é mais rápido que um pré-print. Então, o que acontece com a gente, algo que mudou agora na plataforma, cada vez que eu publico um artigo, eu tenho que falar que eu quero republicar o artigo, ou a revista toda, o que não tem problema nenhum. Então, eu faço 15 republicações, 10 republicações dentro do semestre, porque chega um artigo novo, eu republico o número inteiro e fica lá os artigos do jeito que estavam, né? Antes ele aceitava ir colocando o artigo, agora ele não aceita mais, ele fala, é uma nova publicação. Mas tudo bem, aí fica 1, 2, 3, 4, 5, mas quem tem controle sobre isso somos nós, os editores, a gente vê isso lá na plataforma. Muito boa pergunta, Adilson, obrigado. Flávio, por favor. Então, pessoal, na verdade, acho que no sentido de contribuir, um tempo atrás a gente fez um levantamentozinho e fomos falar sobre a SOBAMA e vimos que
a distribuição, né, dos artigos, ela já contemplava naquele momento as 5 regiões, né? Então, a ideia era que vocês pudessem falar um pouco sobre essa distribuição geográfica, né, no país, sobre de publicações, né? E, se possível, se tiver alguma ideia de como está acontecendo também, as universidades públicas, as privadas estão aparecendo em maior número, menor número, alguma coisa nesse sentido. Acho que esse dado fica lá com a Malu. Você está mais apta para falar porque você viu isso recentemente, né, Malu? Ajude-nos. Agora, ligando aqui o som. Flávio, isso é interessante. A gente teve no início da gestão aí, vamos dizer assim, né, uma concentração na região sul e sudeste. Isso era um fato. Só que daí, como consequência de todos os avanços que a revista foi tendo, hoje a gente tem, como eu disse no início, nos 2 últimos anos, cerca de 51 diferentes instituições nas quais os nossos autores estão vinculados. E essas 51 diferentes instituições, elas pertencem a 14 diferentes estados. Então, desde Alagoas, Amazonas, Ceará, Manaus, Mato Grosso, Minas, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, e também uma publicação internacional. Então, a gente percebe que, sim, a gente já está conseguindo ter publicações de diferentes regiões, o que é muito interessante, né? Porque daí a revista e o próprio conhecimento científico ele vai sendo disseminado de forma diferente. Algo que é legal é a gente perceber a velha guarda da Sobama ainda publicando e vindo junto com os seus alunos de graduação, né? A gente vê um perfil, bem perceptível isso, né? Como a gente consegue publicar trabalhos de iniciação, trabalhos de TCC, e que esses alunos eles não vêm sozinhos, eles vêm com os seus professores de referência na área. Então, em termos de autoria, a gente tem esse perfil bastante interessante, que é continuar tendo o apoio de quem sempre esteve ao lado da Sobama, que são os autores mais referenciados, e ver os novos pesquisadores também publicando. Então, é uma consequência, né, Flávia? A gente está atingindo diferentes estados e novos nomes vêm surgindo aí como autores nessa área. E a gente também tem visto, complementando, a chegada, sim, de universidades particulares, e também é interessante que a universidade fazendo publicações junto com professores do estado, junto com professores do município, o que para nós é muito interessante, que mostra que a universidade ela está desenvolvendo atividade motora adaptada nesses municípios. Né? Isso acho que foi até tema de um dos editoriais alguns anos atrás. Há 2 anos atrás eu escrevi isso no editorial. E isso ainda continua acontecendo. Né? Então você tem lá professores, por exemplo, de educação física, trabalham com crianças com deficiência, faz atividade motora adaptada, e na hora de publicar o artigo, vem o nome do pesquisador da universidade e vem junto a pessoa que trabalha, o professor que trabalha lá na rede da prefeitura. Então, isso mostra, né, a junção, né, entre comunidade e universidade, que é algo tão esperado, né? Porque a pesquisa ela tem que ser isso, né? Ela tem que ter um conteúdo científico, e no nosso caso específico da revista, na maioria das vezes ela tem uma ligação muito forte, né, com a relevância social. Então, para nós, eu acho que é isso, ela traz uma relevância científica para levar para dentro da comunidade, das escolas, essa questão aí da relevância social também. Isso reflete e uma outra coisa que autores, eu ia né? Isso reflete nos autores. É raro a gente ver publicações de autoria única, né? Nessa parceria que o professor comentou, a gente vê sempre que vem com 2, 3, 4 autores, já mostrando essa rede, né, para publicar. Não é isso? O que eu ia dizer, e mostra também uma das características marcantes da área, que é essa relação entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a vinculação com a sociedade muitas vezes vem através da extensão, mas não uma extensão esvaziada, uma extensão que dialoga com a pesquisa. Um desafio para nós, né, Flávia e Adilson, que a gente já começou a fazer isso, é ver essas interlocuções com os grupos de pesquisa, porque, como nós fizemos no ESOBAMA do ano passado, nós vimos a consistência dos grupos de
de pesquisa, de estudos em atividade motora adaptada pelo Brasil, né? Então, provavelmente, são polos que têm fomentado a produção do conhecimento que acaba chegando na nossa revista, né? Então, isso também eu acho que é muito importante e muito característico da área também da adaptada no Brasil. E isso que a Malu traz, né? Esse mão dadas entre nova e velha guarda, eu acho que isso é fantástico para que a área não sinta os impactos dessa transição, né? E que a nova geração se fortaleça ao tempo que a velha guarda vai dando espaço para que eles se manifestem, né? Produzam e se fortaleçam. E o vínculo pesquisa-extensão, ensino pesquisa-extensão, fica muito nítido nos temas. Então, a gente tem as temáticas que estão na área da educação física adaptada, que pesquisa a inclusão escolar, mas nós também estamos tendo, de forma muito interessante, o crescimento de trabalhos na área do esporte adaptado, com modalidades diferenciadas. Então, isso é interessante notar, né? Qual tem sido a tendência. A gente percebe não é concentrada a temática, né? Nós temos temas muito variados, tanto para o lado da educação física, mais escolar, quanto para o lado também do esporte e da reabilitação. E essa pergunta veio no sentido de reafirma, né, a revista enquanto uma revista nacional, né, da área, né? Então, tendo uma busca de diferentes regiões, isso demonstra que os grupos de estudos, os pesquisadores estão buscando a revista enquanto referência na área de atividade motora adaptada nacional. Então, isso é realmente muito bom perceber que isso tem acontecido. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, Malu, que eu estou para fazer desde o Congresso de Maceió 2 anos atrás, é juntar minha fala, que foi publicada lá, né, com essa atualização que você coloca, né, que vocês se lembram que eu fiz uma fala buscando de onde vinham os artigos, né, quantos artigos tinha, como foi crescendo, né, e eu acho que isso é muito importante. Talvez a gente tenha que correr e fazer um artigo nós dois, e mais a professora Débora, que me ajudou a fazer todo o levantamento, né, há 2 anos atrás, de atualizar esse quadro, né, que eu apresentei no Congresso, desses dados, né, porque são dados objetivos, né, que mostram muito bem o que aconteceu com a revista. Acho que é interessantíssimo isso. E desde o crescimento do H, né, do Google, né, do índice H do Google. Pode falar, né, Isa? E as tendências de pesquisa, né? Eu acho que são análises bem pertinentes de serem feitas, né? Sobretudo a pandemia certamente trouxe outras demandas que devem refletir nesse número desse segundo semestre e na publicação do ano que vem ainda, né? Que são novas formas de intervenção, de pensar a prática que a gente está tendo. Ok. Alessandra, Rose, não sei se vocês têm alguma questão que gostariam de fazer para os professores. Acho que não. Então, Flávio, Adilson, alguma coisa a mais? A Rosa vai falar, eu acho. Oi, boa tarde, já é boa noite já, né? Não, acho que o que eu vejo, assim, a dificuldade da gente publicar, né? Acho que tem uma dificuldade aí na publicação, porque a dificuldade encontrar revistas, né? Às vezes você publica alguma coisa, não aceita. Eu acho que é meio complicado, mas eu acho que o que vocês estão colocando aí, eu acho interessante para a gente estar divulgando mais e mostrar que existe esse trabalho, pessoas como vocês, que são especialistas, que para a gente tá publicando, acho interessante. A Malu falou que a gente tem recebido artigos de trabalho de conclusão de curso,
e isso tem sido, sim, uma tônica, mas só para frisar, a gente também recebe de mestrado e doutorado, né? Então, a gente é bastante acolhedor. Se o material tiver bom, né, ele é publicado diretamente. Se o material precisa de reformulação, a gente tem sido muito pedagógico, né, para dizer o que tem que ser feito. Então, o nosso índice, na maioria das vezes, né, eu não tenho esse índice agora, mas a gente tem um índice de artigos rejeitados, né? Eu tenho passado isso, eu estava passando de 2 em 2 meses para o grupo aqui, mas nesse ano a gente teve os artigos que recebeu e já publicou, não deu tempo de passar esses índices, né? Mas a gente tem sim índice de reprovação de artigo, mas quando a gente vê que o artigo ele tem um conteúdo que ele precisa melhorar, a gente teve um artigo que tinha muito conteúdo, mas ele tinha muitos problemas de escrita agora, há pouco tempo atrás. O autor demorou 2 meses para refazer e refez. E o artigo ficou muito bom. Então é isso, a gente tenta recuperar e dar chance, porque a gente sabe que as revistas que estão lá no A1, no A2, se o artigo tiver algum problema, ele já está sendo denegado, né? E a gente está ainda trabalhando com essa questão pedagógica de ensinar até alguns autores, e até questão terminológica, né? Terminologia errada, a gente faz muito isso, né? De colocar essas terminologias, né? A pessoa, ela acertou no que ela fez, mas está usando uma terminologia totalmente equivocada. Por exemplo, uma coisa muito simples, né? O deficiente. É muito simples, a pessoa com deficiência. Então, a gente mostra, estou dando um exemplo muito claro, que às vezes aparece isso, né? Muito claramente. E a gente trabalha com essas questões. Na questão metodológica também, às vezes a pessoa usou um questionário e está falando que usou entrevista, mas ela fez um questionário e tem lá os dados, não é entrevista. E às vezes ela usou um roteiro de entrevista, ela fala que ela usou um questionário para entrevistar, que também é fácil de arrumar, a gente não precisa denegar um artigo por causa disso. Então a gente tenta, no máximo possível, né, indicar para o autor as reformulações, porque isso é pedagógico também. Ele aprende como que ele tem que fazer, né? Isso dá um pouco de trabalho para nós. Às vezes a gente pega pareceres que denegam, pareceres que aprovam e pareceres que mandam reformular bastante. Então a gente junta os 3 pareceres e mostra para o autor o que está acontecendo e fala, foram 3 pareceres, um denegou. Então a gente faz um histórico dos pareceres para o autor e coloca, né, para ele pensar, né, indicando, olha, se você quiser reformular, seguindo essas orientações de reformulação, né, faz isso. E na maioria das vezes as pessoas ficam agradecidas, gostam do retorno, aprendem e fazem, publicam um artigo. Acho que isso que é, Rose, que acho que é importante, né, a gente também ser pedagógico, ser acolhedor, ser inclusivo. Em alguns momentos não dá, às vezes a pessoa, ela mandou um trabalho dela do curso de iniciação científica, que nem veio o nome do orientador, você percebe que ela mandou sozinha, que o orientador não leu, né, e aí não dá, fica ruim às vezes, né? Mas acho que é isso. Estamos caminhando. E tudo isso num tempo muito aceitável, como você já destacou, né? Porque uma das questões que Rose pontua é essa temporalidade, né? Às vezes você tem um ano para receber um parecer da revista, né? E isso não tem acontecido com a nossa. Como você bem pontuou, tudo tem sido muito rápido, né? Então é bom para o editor e é bom para o autor, né? Porque dá muita angústia você esperar um parecer e às vezes um parecer negativo e nada construtivo. Então, esse olhar acolhedor e inclusivo que o Eduardo traz, eu penso que é um elemento muito importante para realmente ampliar as possibilidades de publicação na área e garantir que novas gerações tomem parte desse processo, né? A produção, a ciência não pode ser algo exclusivo de mestres e doutores. Mestres não, de doutores, né? Então, me parece que a revista da Sobama, ela caminha por esse viés de trabalhar com os doutores, mas também dar chance para pessoas que estão começando sua carreira acadêmica. Isso. No levantamento de 2009, eu fiz essa análise,
né, quantos doutores estavam publicando, os mestres, e mostrou para a gente que a quantidade de doutores e mestres era grande na revista. Né? E às vezes a gente fica com a impressão que é mais trabalho de TCC, mas não é não. Se a gente pega o todo, né, não é não. E por outro lado, a gente também recebe alguns artigos impecáveis. Isso é muito gostoso, quando você recebe um artigo muito bom, né? E aí, às vezes, eu e a Malu lemos o artigo, né? Falo assim, nossa, esse artigo dá para ser aprovado. Eu falo, olha, também concordo, dá para ser aprovado. Tem dois, os editores olharam, estão achando que é bom, a gente manda para um parecerista, a gente já tem 3 pareceres. E aí, quando o parecista vem, fala, ó, pode ser aprovado. Não pede reformulação nenhuma. Então, ele é bem rápido, né? Mas as pessoas têm que pensar um pouco nas normas. Às vezes as pessoas tem que perder um pouco de tempo usando as normas para não precisar voltar e ficar perdendo tempo em arrumar referência, arrumar norma, ir atrás da ORCID, né, e etc. Então, só para lembrar, né, a nossa revista está disponível em revistas.marília.nes.php/Sobama, né? Então, é de fácil acesso, ou só colocar a revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, que se consegue acessar facilmente a nossa revista, totalmente disponível, né? Não só esses números, mas os números anteriores também. Para quem estiver assistindo a live, eu mostrei a página lá da revista e lá em cima tem um endereço, né? Você vê o endereço lá da página que está registrado aqui na gravação. E na descrição do YouTube a gente coloca o link também para facilitar o acesso. Não sei se temos mais alguma questão, alguma consideração. Não tem mais nada a falar, temos muito a trabalhar. E muito agradecer, né? E eu queria agradecer vocês de novo, porque vocês cutucam nós, os editores aqui, e tem que ser isso mesmo. Né? E esse processo de conversa, de bater papo, de discussão, para mim tem sido sempre um processo de aprendizagem. É o que me move hoje, aprender coisas novas e poder compartilhar as coisas que eu aprendi. Obrigada, Eduardo, mais uma vez, obrigado por estar levando, né, a revista, ter feito ela sair do limbo e estar nesse momento bastante positivo. O ano que vem vamos rumo à internacionalização mais potente. Malu, por ser essa parceira do Eduardo de tanto tempo, né, e que tem trabalhado tão fortemente na revista. Obrigado, Adilson e Flávio, pela parceria nessa condução. Obrigada, Alessandra, Rose e Arlindo, pela presença. Então, essa gravação vai estar disponível lá no YouTube e vamos compartilhar em nossas redes sociais também. Obrigada a todas, todos e todes, e até a próxima atividade com a Sobama.